Olá, paz e graça seja multiplicada a todos que nos acompanham aí. E hoje nós queremos, continuando aí com a nossa reflexão sobre desmascarando o sistema, quero falar com você sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Para começar, nós precisamos perguntar, né? O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Como se blasfêmia contra o Espírito Santo? Quando é que algo que você fale, pense ou age seja uma blasfêmia contra o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Tá? Por quê? Porque nós somos ensinados pelo sistema que quem blasfêmia contra o Pai e o Filho tem perdão, mas quem blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, nem neste século e nem no século vindouro. Bom, o que os escritores da Bíblia nos dizem? Nós estamos falando aí sobre ensinamento do sistema. O sistema, ele pega alguns pensamentos da Bíblia, algumas frases, algumas partes que ele interessa da Bíblia e utiliza essas partes da Bíblia para tentar nos convencer, né, de que estamos errados, de que estamos certo, enfim. Uma maneira de nos fazer obedecer, cumprir a sua vontade, cumprir o seu propósito. E outra pergunta que nós precisamos fazer é: quantos santos existem na Bíblia? Quantos santos existem na Bíblia no contexto de divindade? No contexto das pessoas divinas? Quantos santos existem na Bíblia? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Por quê? Porque a minha conversa com você, ela sempre gira em torno do contexto original em que a Bíblia foi produzida. Eu não consigo mais conversar com você baseado apenas no nosso contexto. Não, primeiro eu vou no contexto original, né, onde a Bíblia foi produzida, na cultura que ela foi produzida, no tempo que ela foi produzida, e depois de fazer essa conexão, aí sim, aí a gente traz para fazer as aplicações, tá certo? Então temos que ir fazendo essas perguntas para ir situando você, porque nós precisamos ser pensantes, né? Em Mateus, no evangelho chamado Evangelho de Mateus, que na verdade seria Boas Novas, né? Porque evangelho é a palavra grega, que não foi traduzida e chamamos de evangelho, mas na verdade a tradução, né, de evangelho é Boas Novas, tá certo? Então, nas Boas Novas narradas por Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32, temos o seguinte relato: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Tá? E, versículo 32, e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho, ser-lhe-á perdoada. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro.
Outra pergunta que nós precisamos fazer: qual a diferença entre santos e santificados? Tá? Observa aí que Jesus está afirmando: portanto, todo pecado e blasfêmia perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Né? E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho, vai ser perdoado. Mas se alguém disser contra o Espírito Santo, não será perdoado. Bom, para ser Jesus que estivesse falando essa palavra, era necessário que ele dissesse, né? Qualquer que disser alguma palavra contra mim, não, né, pode ter perdão, porque eu vim, né, para salvar e tal. Mas observa aí que são análises que a gente tem que fazer. A nossa tradução, ela dá a ideia como se fosse outra pessoa que estivesse falando, não o próprio Jesus. Por quê? Porque originalmente, Jesus estivesse falando, ele teria que dizer: qualquer que disser alguma palavra contra mim, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado nem nesse século, nem no futuro. Nós precisamos, em que contexto está essa frase? Em que contexto está esse texto? Aí nós vamos responder as perguntas que fizemos no início. Quando é que se blasfêmia contra o Espírito Santo? E o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Se você analisar o contexto imediato, lá de Mateus capítulo 12, nós lemos versículos 31 e 32, você vai perceber que Jesus ele está direcionando a sua palavra a uma classe de pessoas entendida das Escrituras, a uma classe de pessoas que compreendiam as Escrituras, tá? E essa classe de pessoas que conheciam as Escrituras, se você analisar o contexto aí, você vai perceber, essa classe de pessoa deliberadamente, conscientemente, propositalmente decidiu atribuir a obra que Jesus realizara através do Espírito Santo na sua vida, eles decidiram atribuir essa obra a Beelzebul. Então são dois polos importantes a serem observados. Primeiro, a classe a quem Jesus estava dirigindo conheciam as Escrituras. E por conhecer as Escrituras, elas sabiam quem era Jesus de fato e de direito. Elas não decidiram não admitir quem ele era, mas elas sabiam quem ele era. E aí tem o outro polo dessas pessoas que sabiam quem era Jesus e não admitia quem era ele, atribuir a obra que ele fizera, expulsação, né, no experimento de um espírito mau, de que ele estivesse expelindo aquele espírito mau por Beelzebul, príncipe dos espíritos maus. Tá? Bom, dito isso, temos que parar para analisar originalmente como está escrito o texto original. Não existe original grego. Tá? As línguas originais da Bíblia são hebraico e aramaico. Grego não faz parte de original da Bíblia. Grego faz parte da cultura, tá certo? Em que foi desenvolvida após Jesus, né? A cultura que foi desenvolvida onde o império e a religião dominante utilizou dessa cultura para então expandir suas estratégias de conquista, tá? Mas originalmente falando, a Bíblia tem duas línguas, hebraico e aramaico.
hebraico é o antigo, chamado Antigo Testamento, né? A lei, os profetas e os escritos, conforme Jesus sempre menciona, tá certo? E o chamado Novo Testamento, que na verdade não é Novo Testamento, porque a palavra traduzida por Novo Testamento, o sistema traduziu a palavra por Novo Testamento, mas na verdade a tradução da palavra original, que é Brit Hadashah, não significa Novo Testamento, e sim renovação da aliança ou aliança renovada. Então ali nós temos que perguntar, originalmente está escrito Ruach Kodesh? Se originalmente estiver escrito Ruach Kodesh, então é Espírito Santo. Mas se originalmente estiver escrito de outra forma, então não é Espírito Santo, tá? E originalmente não está escrito Ruach Kodesh, e sim Ruach HaKodesh. Existe um artigo aí, Ruach HaKodesh. Na tradução, o sistema tirou, né, o artigo e ficou Ruach Kodesh, traduzido como Espírito Santo. Mas, na verdade, a tradução correta seria Espírito do Santo e não Espírito Santo, porque Ruach, Espírito, do Kodesh, Santo. Então, a tradução correta seria Espírito do Santo. Tradução correta de Ruach HaKodesh. Tá? Bom, Levítico capítulo 24, versículos 15 e 16 diz: E aos filhos de Israel falarás, dizendo: Qualquer que amaldiçoar seu Deus, levará sobre si o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Então o que nós vamos parar para analisar? O texto está dizendo que a blasfêmia aqui, né, ela está atribuída a Deus Pai, ao Pai Celestial. Nós já falamos, né, em outros vídeos que a palavra original é Elohim. A palavra Elohim ela foi substituída pela palavra Deus, e a palavra Deus ela está derivada, é uma declinação de Zeus, tá? E o texto diz aí que Deus, né, Elohim, Deus, está mandando falar para os filhos de Israel que qualquer um que amaldiçoar Elohim, ou seja, o Pai Celestial, né, chamado por Jesus do Pai Celestial, levará sobre si o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome do Senhor, aí vem a pergunta, qual é o nome do Senhor? Né? É difícil alguém blasfemar se ela não sabe qual é o nome do Senhor. Tá certo? É difícil alguém blasfemar contra o Espírito Santo, no caso, se ela não tem consciência, né, de quem é o Espírito Santo e, né, tem uma consciência deliberadamente em substituir a sua obra, a sua ação por uma obra maligna. Nós já falamos sobre isso. Tá? Então, a questão de blasfemar contra o Espírito Santo, existe algumas observações que nós estamos fazendo, tá? Dentro do contexto original. O texto diz aí que aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Então nós temos blasfemar o Espírito Santo, tá certo? E nós temos aí, no caso, né, da língua original, que é o hebraico, no caso, tá? Aquele que amaldiçoar o seu Deus, se referindo ao Pai Celestial, não tinha Jesus ainda, né? E o texto vai continuar dizendo, blasfemar o nome do Senhor. Ok? Então nós temos blasfemar seu Deus
e o nome do Senhor. Tá? Então, seu Deus, se for blasfemado o Pai Celestial, é digno de morte. Certo? Vai segurando isso aí. Porque lá na frente vai estar falando que é o Espírito Santo. Aqui começa falando que é Deus, que é o Pai Celestial. A blasfêmia contra ele vai trazer pecado, vai trazer morte. A blasfêmia contra o nome dele. Então são dois polos onde a blasfêmia está sendo atribuída, que se ela for atribuída, encontra-se pecado, que é a blasfêmia diretamente a Deus e ao seu nome, tá? Evidentemente que o nome se referido aqui, né, é o nome original de Deus, do Pai Celestial, Yud, Rei, Vav, Rei, tá? Yud, Rei, Vav, Rei. E esse é o tetagrama, né? Esse é o nome original colocado nas Escrituras referente a Deus, tá certo? E o texto diz aí que quem fizer isso será morto. Agora, bom, Mateus 12, 31 e 32, Jesus disse que todo pecado e blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável. Bom, existe incoerência entre o Antigo, o chamado Antigo e Novo Testamento? Não. Originalmente falando, pode existir incoerência entre a aliança e a aliança renovada? Claro que não. Mas por que aparentemente parece que há uma incoerência? Trabalho do sistema. Tá? Trabalho do sistema. Eu já disse para você, em vídeos passados, que o sistema ele utiliza dos dois poderes, das duas forças mais, como que eu diria, mais excitantes que o ser humano tem, que é a política e a religião. Tá? E eu me detenho, né, ao campo da religião, porque no campo político, evidentemente, outras pessoas já falam, né? Então não precisa de eu falar. Então o texto aí está dizendo que a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável. Mas lá o texto do Antigo Testamento está dizendo que é contra Deus, é contra o Pai. Então nós temos aí três vamos dizer assim, três sujeitos onde a blasfêmia está aplicada. Lá no texto de Levítico está aplicada ao próprio Deus e o seu nome. Aqui no Novo Testamento está aplicada ao Espírito Santo. Bom, de acordo com João, capítulo 4, versículo 24, quem era o Espírito no conceito de Jesus? Quem Jesus diz que é Espírito? Vai segurando aí. É um raciocínio bíblico. Não é um raciocínio aleatório, é um raciocínio bíblico. Tá? Se você parar e analisar, você vai perceber que Jesus deixa claro que Deus é o Espírito. Ok? Então a blasfêmia contra o Espírito está se referindo, na verdade, ao próprio Deus. Por quê? Porque Jesus disse que Deus é Espírito. Ok? De acordo com o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículos 14 a 16, Pedro está referência, né, ao texto do Antigo Testamento, de Levítico, que nós citamos. Tá? E ele fala assim: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou. Observa aí que Pedro faz a referência não no plural, mas no singular. Tá? Como é santo aquele e não aqueles.
Então nós temos só um santo, como também nós temos só um espírito, ok? Como é santo aquele e não aqueles que vos chamou, e não aqueles que vos chamaram. Então nós temos só um santo, ok? Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Versículo 16, Pedro vai mostrar de onde ele está tirando o que ele acabou de falar. Portanto, versículo 16, portanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Evidentemente que Pedro está se referindo à passagem que nós já citamos, né, lá de Levítico, e outras passagens do próprio Taná, chamado Antigo Testamento. Bom, aí nós temos que perguntar, quem é o santo a que Pedro se refere? Porque ele não está dizendo os santos, mas ele está dizendo o santo. Lá, o texto diz que a blasfêmia é contra Deus, é contra o Pai. Cá está dizendo que a blasfêmia é contra o Espírito Santo. Agora, quem é o Espírito Santo a que Jesus se refere? Bom, Pedro está fazendo uma referência a Levítico capítulo 11, versículos 44 e 45 e Levítico 19, 2. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Não está dizendo nós somos santos. Não, eu sou santo. Então santo é um só. Tá? Não tem Espírito Santo, por exemplo, Jesus Santo, né? Deus Santo. Não, santo é um só. Precisamos entender, esse é o contexto original. Tá? E o texto continua dizendo aí, ó, e não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. 45, porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Observa aí que em nenhum lugar você vai encontrar plural. Sempre está no singular, porque santo só existe um. Não existe dois santos ou mais santos. Podem existir santificados, né? Os salvos em Jesus, por exemplo, são referidos como santificados. Tá? Mas santo mesmo só tem um. Santo é aquele que tem poder de santificar quem não é santo. Tá certo? Bom, segundo Jesus, só existe o Deus que é Espírito. João 4, 24. Ele que afirma, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Tá certo? Paulo afirma em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, Paulo afirma, ora, o Senhor é o Espírito. Lá, nós vimos lá em Levítico, né? Eu, Senhor, sou santo. Jesus afirma lá que esse eu, Senhor, sou santo, é Espírito. E aqui Paulo está afirmando, ora, o Senhor é o Espírito. E onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Bom, segundo Moisés, confirmado por Pedro, Deus é o único santo. Sim ou não? E isso significa que a expressão Espírito Santo se refere ao próprio Deus. Pense, reflete. Segundo Jesus, em João 4, 24, confirmado por Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17, Deus é o Espírito. Ok? E não tem outro Espírito, é um só. Da mesma forma como não tem outro santo, é um só.
tanto o Santo como o Espírito é um só. Ok? Como já falamos, originalmente não está escrito Ruach Kodesh ou Kodesh, e sim Ruach HaKodesh, ou seja, Espírito do Santo, que é o próprio Deus. João 4:24, 1 Coríntios 3:17. O sistema criou um Espírito Santo, independentemente do Deus Santo. Mas tanto Paulo como Jesus afirmam que o Espírito é o próprio Deus agindo dentro do tempo e do espaço. Tá? Por quê? Deus ele é eterno. O universo, né, ou multiversos, os mundos, enfim, tudo que existe está criado dentro de Deus. Ele criou nele, por isso o texto diz, por ele e para ele são todas as coisas, que muitos atribuem a Jesus, quando na verdade, se você analisar o contexto lá, está se referindo ao Pai, né? O sistema criou esse espírito independente, esse espírito autônomo, esse espírito que se tornou um Deus, né? E que faz parte de uma suposta trindade divina que comanda o mundo, né, vamos dizer assim, o céu e etc. Mas com quem nós vamos ficar? Com o sistema? Com os ensinamentos do sistema que não tem respaldo nas escrituras? A não ser se for com textos e frases, pedaços e versículos isolados do seu contexto? Ou vamos ficar com Jesus e com Paulo, que afirmam que o Espírito é o próprio Senhor, é o próprio Deus agindo dentro do tempo e do espaço pelo seu Espírito. Ok? Deus, ele é o eterno, como eu já falei. Tudo que existe está criado nele, por ele e para ele. Ok? Agora, dentro do tempo e do espaço, ele age, move através do que a Bíblia chama de Espírito de Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, por exemplo, está lá. Né? E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E vai. Se você for para Efésios capítulo 4, versículo 31, vai estar escrito lá, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Ora, se o Espírito Santo é de Deus, então não é Deus, é de Deus. Se é de Deus, não é Deus. Se é Deus, não é de Deus. Porque ser de Deus está indicando que pertence a Deus. É algo que pertence a Deus, não é independente de Deus. Ok? Bom, espero que você tenha gostado. A gente vai ficando por aqui. Um abraço especial a todos vocês. E se esse vídeo, né, te abençoou, você se interessar, você pode compartilhar com seus amigos, pode compartilhar com quem você quiser. E se esse vídeo te abençoou e você quiser nos ajudar a continuar abençoando, né, outras pessoas e até mesmo a sua própria vida mais vezes, e você quiser nos ajudar, tá certo? Nós vamos deixar um link aí no final do vídeo, e você pode, no comentário, né, e você pode clicar e nos ajudar, contribuir conosco, nos ajudar a manter esse projeto, né, de disseminação da palavra de Deus. Aqui, o que eu faço aqui não tem recurso de ninguém. O que eu faço, na medida que Deus aí me capacitando, me dando saúde, eu vou fazendo. Mas eu poderia fazer mais, poderia ir mais longe, poderia ter uma dimensão a nível, né, mundial de alcance de pessoas, mas para isso precisa de uma estrutura financeira, né, e a gente não tem, tá bom? Mas não é por isso que eu vou parar de ministrar, parar de falar aquilo que Deus quer, me chamou, me comissionou, não posso deixar de falar. Deus te abençoe, fique na paz
e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.